Olá, para você que está me assistindo, estiver também só me ouvindo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora a nossa avaliação de astrologia horária para esta nova série que eu iniciei na semana passada. E como eu já falei para vocês aqui na Reflexão Astrológica, acho que esse é o canal astrológico que mais traz informações diferentes, né, do contexto. A gente pega um pouco de cada coisa, um pouco de cada área da astrologia, para vocês entenderem como a astrologia é bastante versátil em termos de informações. Bom, pessoal, essa segunda pergunta, nesse nosso segundo episódio, ela vai também nos dizer sobre assuntos de amor. Aliás, esse é um dos temas que eu mais recebo perguntas, não sei os outros astrólogos, mas eu tenho recebido muitas perguntas sobre relacionamentos amorosos. Depois vem a saúde, e depois vem trabalho e daí outras coisas a seguir, né? Outros temas mais abrangentes também, né? Diversos e tudo mais. Lembro a vocês, se você estiver assistindo pela primeira vez aqui um vídeo meu sobre astrologia horária, que a carta, né, o mapa aí que nós vamos trabalhar não é o mapa natal, ok? Esse mapa é calculado para o momento em que o astrólogo lê a pergunta, ouve a pergunta, que ele tem contato com a pergunta e compreende, né, o que a pessoa está perguntando, ok? Então, nós fazemos o cálculo baseados neste momento, né, exato, e para o local exato também onde o astrólogo está, certo? A astrologia horária é o ramo mais oracular da astrologia e, por isso, ela possibilita responder a perguntas de forma muito direta, coisa que a astrologia natal, a leitura da carta natal, não possibilita. Como essa pergunta aqui, vocês já vão entender como isso acontece. Por exemplo, né, essa consulente, né, nós chamamos de consulente ou de querente, a pessoa que nos faz a pergunta, perguntou o seguinte: ele desejou ter um compromisso comigo? E essa pergunta tem um contexto, né? Então eu sempre digo que é importante saber o contexto da situação para você, como astrólogo, verificar se entendeu, mesmo se compreendeu a pergunta ou não, certo? Então ela é uma mulher, ela teve um envolvimento com um homem e não foi propriamente um relacionamento do tipo um namoro, casamento, não foi, que é diferente da primeira pergunta que eu analisei com vocês lá na semana passada, né? Porque naquela situação existia um compromisso entre os dois, um relacionamento. E aí ela saiu da relação e aí ela estava em busca, né, do novo amor. Queria saber se ela iria encontrar o amor da vida dela. Essa situação já é diferente, não existe uma relação, um envolvimento mesmo entre as duas pessoas. Eles se conheceram, ficaram algumas vezes e mantém até um contato até hoje, mas a coisa não avançou, né, para um compromisso. E então ela quer cutucar o passado para entender se ele desejou mesmo ter um compromisso com ela, né? E aí a gente pode responder qualquer tipo de pergunta pela astrologia horária, desde que ela seja formulada de uma maneira objetiva, mas a gente pode responder perguntas de naturezas diversas, sobre saúde, sobre morte, sobre relacionamentos, com compromisso, sem compromisso, se for um caso amoroso, né, um caso secreto também, se for só gostar de uma pessoa, sobre trabalho, diversas áreas. Se eu quiser fazer uma pergunta sobre o país também, posso fazer. Se eu quiser fazer uma pergunta sobre outra pessoa, posso fazer também. Por exemplo, se eu quiser perguntar sobre uma circunstância que vai acontecer com a amiga, com a mãe, com o marido, com a esposa, enfim, qualquer pessoa você pode perguntar também, né? Então, ela tem uma versatilidade muito grande e é muito simples de trabalhar, muito mais simples do que a astrologia natal, e por isso a leitura, inclusive, é bastante rápida também, certo? Mas para a leitura nós temos parâmetros, nós não utilizamos a mesma maneira de leitura da carta natal para responder uma pergunta na horária, né? Vocês vão verificar que, embora a gente calcule uma carta que tem 12 casas, todos os planetas, as relações e tudo mais, nós só nos mantemos nem atenção às casas do mapa, aos planetas que são os significadores da pergunta, que tem relação com a pergunta. Os demais temas não entram no jogo, por isso que é, inclusive, muito mais simples. Mas ela é bem técnica, a astrologia horária. Então, toda vez que você entra em contato para aprender astrologia horária, você cria uma base de conhecimento sobre a astrologia de maneira geral muito bem estruturada, porque é aqui que a gente usa a base conceitual da astrologia, a base técnica mesmo. Vamos lá, deixa de papo, né? E vamos ao que interessa. Essa consulente quer saber se esta pessoa com quem ela teve este envolvimento, em algum momento desejou ter um compromisso com ela, certo?
Vamos investigar aqui. Eu calculei essa carta para o dia 5 de agosto de 2021, hoje, por sinal, às 9 horas. Na verdade, eu li a pergunta esse horário. Como eu recebo as solicitações por e-mail, né? Porque os solicitantes preenchem o formulário no meu site. Então, ela preencheu o formulário no dia 4, fez pagamento, enfim, fez todo o trâmite no dia 4, mas eu só tive acesso à pergunta, só li a pergunta no dia 5, que foi o momento, inclusive, que eu respondi e expliquei para ela, vou calcular o mapa para esta data, certo? Então, foi dia 5 de agosto de 2021, às 9 horas, em São Caetano do Sul. Para essa pergunta, nós vamos analisar a posição dela, porque ela entra no contexto, ela não está perguntando só sobre ele, ela está perguntando se ele desejou ter um compromisso com ela, né? Então, a postura dela, o pensamento dela, os sentimentos dela, eles entram aqui no contexto, então nós vamos avaliar. Aí, como eu já disse para vocês ali na primeira pergunta, no primeiro episódio, toda casa 1 diz respeito a quem está perguntando, seja a pergunta relativa a pessoa ou não. Se eu estiver perguntando sobre um terceiro, aqui sou eu, mas se a resposta não depende de mim, então tudo que está aqui não tem muita importância para a pergunta, mas o contexto do outro. Nesse caso é diferente, né? Ela faz uma pergunta que os pensamentos, sentimentos dela entram aqui em jogo. Então, a gente tem aqui, olha, o ascendente em 27 de Virgem. Vocês perceberam que eu estou dividindo as casas por signos inteiros, né? E o ascendente está aqui nos graus finais. Interessante eu falar para vocês também. A astrologia horária é um ramo bem antigo da astrologia, mas ela ficou muito popular no período do Renascimento, né, pelo William Lilly. E o Lilly, ele criou uma série de regras, né, preliminares ao julgamento da carta, ao delineamento da carta, que ele usava, né, como uma metodologia para escolher o gráfico, por exemplo, para identificar se aquele gráfico poderia ser lido, interpretado ou não, se o mapa, né, o gráfico era radical ou não. Então, são uma série de fatores. Esse, por sinal, né, o ascendente nos últimos graus, seria um que ele já diria, não pode ler a carta, ela não é radical, porque o ascendente já está nos graus finais, né? Quando o regente do ascendente está combusto, como é esse caso. Mas eu não uso nada disso, porque até a astrologia horária já existia bem antes do Lilly e não existia nenhum desses requisitos aqui para o julgamento, né, para uma identificação da radicalidade da carta, né? Então, eu não uso nada disso aqui, gente. Eu fez a pergunta, eu analiso a carta e geralmente dá bastante certo, né? Bom, então, essa consulente, ela é representada aqui, né, pelo ascendente em 27 de Virgem, que tem como significador Mercúrio, na casa 12. Então, sempre o regente do ascendente é o significador principal. Então, nós temos aqui, ó, Mercúrio em 17 de Leão e o Sol em 13 e na casa 12. Então, Mercúrio passou já pelo ponto exato de conjunção com o Sol e está se afastando. E Mercúrio é ela. E lembre-se, lá na pergunta passada, a primeira pergunta, eu disse para vocês que em perguntas de nível romântico, o Sol é um co-significador também de parceiro, no caso de mapas, né, de relacionamentos heterossexuais. Então, além do regente da casa 7, esse Sol também vai significar ele em um nível um pouco menor, né, é um co-significador. Isso significa que ela passou por um momento de contato mesmo com ele, né, que foi exatamente quando eles ficaram, e está se afastando, mas ela não se afastou tanto a ponto de já ter esquecido, né, tanto que ela está fazendo a pergunta. Porque esse Mercúrio está combusto ainda, ó, ele está em 17,33 e o Sol em 13,17. E para ele sair da faixa de combustão, ele tem que estar à distância do Sol de mais de 8 graus. E ainda assim ainda ficaria sob os raios do Sol, o que não é o caso. E a gente sabe que uma combustão, ela significa dificuldade com a visão, né? Dificuldade para o Mercúrio ser visto, né? Ela ser vista, como dificuldade nela própria ter clareza sobre a situação. A gente costuma dizer também que a combustão, ela representa um certo nível de aflição, porque o calor ele queima, ele irrita, né? Então, essa condição de Mercúrio para caracterizar essa pessoa que está fazendo a pergunta, indica que ela tem pouca clareza sobre a situação, a coisa está nebulosa, mas já esteve bem pior, agora ela está se afastando e é bem provável que quando se afastar 8 graus ela consiga ver
a situação com bastante clareza. E também porque a casa 12 é uma casa de temas ocultos, secretos, de tristeza, de dores e de aflições, e isso pode já ter representado os momentos bem mais aflitos que ela vivenciou em relação a essa situação, de não ter certeza qual é a do cara, qual não é a do cara, né, tal. E agora ela está se afastando, então daqui a pouco ela vai começar a enxergar com bastante clareza, né? Mercúrio está em oposição a Saturno, mas já tinha passado do momento de oposição exata, né? Saturno está em 9 de Aquário, né? No movimento retrógrado, e Mercúrio em 17. Então, Saturno está voltando aqui para 8 graus, 7 graus, e o Mercúrio está caminhando no sentido de 18 e 19 graus. E isso faz com que Mercúrio se afaste cada vez mais dessa oposição. Mas, em termos da questão prática, o que isso poderia representar na postura dela? Eu penso que o nível de frustração, de sofrimento, de dor, pode ter acontecido um evento no passado, nessa condição aqui da relação deles dois, do envolvimento deles dois, que a deixou bastante decepcionada, né? Porque a casa 12 é a casa de tristeza, é uma casa de obscuridade e tal, e uma oposição a Saturno com Saturno no seu próprio domicílio significa um enfrentamento forte. Então, assim, me parece muito que ela passou por alguma circunstância de bastante desapontamento em relação a esse envolvimento, né? E não tem muita clareza sobre o que aconteceu. Deve ter sido um momento bastante triste mesmo, né? Porque Saturno está muito forte e tal. E agora Mercúrio está se encaminhando em direção ao lote da fortuna, que é uma fortuna. Eu acredito muito em um ganho de percepção, de clareza, de, né, pensamento e tudo mais. A Lua também é um co-significador de quem faz a pergunta. E uma Lua em Câncer é bastante cuidadosa, atenciosa, carinhosa até, né? Ela tem uma expressão bem de cuidado mesmo, de abraço. E se vocês observarem, a Lua está em 7 de Câncer e está em sexto com Marte aqui em 4 de Virgem. E não é assim, lá essas coisas, né? Porque Marte aqui tem uma debilidade aqui em Câncer, mas eu digo que é como se ela tivesse uma característica de autoproteção agora, até inibindo um pouco da ação em relação a ele, né? Aqui, por esse afastamento de Mercúrio, que é o principal significador em relação ao Sol, dá bastante a entender que ela passou da fase de estar com ele, então ela é bem provável que ela já não esteja mais ficando com ele, né? E essa Lua aqui, então, em relação a Marte, significa uma proteção dela. Só que a Lua está na 11, que é uma casa das amizades. Então, eu não acredito que ela tenha cortado contato com ele. É bem provável que eles ainda mantenham algum tipo de contato, de conversa, só que num sentido bem mais de amizade. Na verdade, também tem um carinho, um cuidado aqui, né, da parte dela nesse sentido. Só que Marte é um co-significador dela, não dele. E essa relação, para mim, né, na minha tradução aqui, representa mais um autocuidado, uma reserva. Ela não está muito num pique de risco, não de tentativa, de ir em busca dele. Tem, né, assim, parece que ela tá se escondendo, se recatando um pouquinho mais, né? Tem bem essa marca. E ele, a casa 7. Então, a casa 7 começa em Peixes e tem esse regente aqui que é Júpiter, né? Primeiro que Júpiter deixou o domicílio noturno e voltou para Aquário. E esse ponto já é um ponto que diz sobre uma mudança de perspectiva, de comportamento. Quer dizer, ele estava aqui no domicílio noturno e Júpiter significa esperança, né, expansão e tudo mais, mas ele voltou para a casa 6. Só o fato dele voltar, sem traduzir a característica de Júpiter, as informações de Júpiter, isso já significaria que alguma coisa alterou o quadro, né? E poderia até ser que num primeiro momento ele tinha mesmo expectativas e esperanças de ter alguma coisa com ela, né? Mas a coisa voltou. De qualquer maneira, Júpiter não tem uma relação direta com o regente dela principal, com o significador principal dela. Porque Mercúrio, ele até tem uma regência na triplicidade do ar, mas é noturna, e esse mapa foi aberto durante o dia, né? Então, eu nem consideraria Mercúrio como um significador aqui, para dizer que ele estava, de alguma forma, interessado. Mas aconteceu algo ali, talvez ele, no começo, tivesse mesmo com a expectativa ampla sobre ela, tal, e daí percebeu que não tinha nada a ver, né? E voltou. Mudou a perspectiva dele. Só que o co-significador dele é o Sol. E o Sol estava com
Mercúrio. Mercúrio passou na conjunção exata com o Sol, né? Como o Mercúrio se movimenta um pouquinho mais rápido que o Sol, ele veio caminhando aqui, ó, veio aqui, veio aqui, veio aqui, passou pelo Sol e ó, foi embora. E o que acontece, eu penso, né? Da mesma maneira em que Mercúrio está se afastando da oposição com o Sol, com o Saturno, o Sol também se afastou, ele já passou da oposição exata. Então eu acredito sim que ele teve sim desejou, né, ter um romance com ela, um compromisso com ela por causa dessa relação entre Sol e Mercúrio, por causa de Júpiter que estava no seu domicílio, mas aconteceu alguma circunstância que frustrou bem e alterou bastante o quadro, assim, bastante. Então os dois parecem ter passado por um momento bem frustrante aqui da relação. E o que poderia ter acontecido, né? Bom, se a gente observar que o significador principal dele está na casa de Saturno, né? Saiu daqui de Peixes, mas hoje, no momento da pergunta, ele está em Aquário, que é a casa de Saturno. Me parece muito que alguma atitude, alguma coisa que ele pode ter feito, uma postura dele, né? Às vezes nem foi uma atitude pontual, às vezes algum tipo de postura que acabou frustrando os dois, né? Do tipo, ele cometeu algum erro e se arrependeu. Aliás, o movimento retrógrado é bastante típico do arrependimento, né? E tanto o significador principal dele está retrógrado como o dispositor do significador. Então, me parece que ele teve algum tipo de postura que não foi adequada e que acabou gerando alguma frustração, alguma situação delicada entre os dois, e daí fez com que ele recuasse e ela se afastasse, entendeu? Complementando um pouco mais essa análise aqui. Na primeira casa, a gente tem Vênus aqui em Virgem, ela está em queda, né? E ela está exatamente num ponto de debilidade de Júpiter, né? Porque Júpiter aqui no signo de Virgem tem exílio. E para caracterizar então o envolvimento deles, isso é bem ruim, inclusive para ela, né? Porque toda a primeira casa diz respeito a ela. Então essa condição de queda, ela não favorece muito no quesito atração, por exemplo. Isso pode até ser um indício de que ela se sinta pouco apreciada por ele, né? Ou até mesmo pouco atrativa consigo própria, né? Assim, tem muito essa relação de uma precariedade nos assuntos de Vênus, que representam o desejo, o romance, o sexo. Então a gente sabe que quando Vênus está em Virgem, ela tem uma característica recatada, simples, né? Tem uma característica de reserva, ela não tem nada daquele clima do romance de maneira geral, que é apaixonado, envolvente, glamuroso, assim, bem quente. Não, inclusive porque o próprio signo de Virgem é frio e seco, né? E isso tira bastante dessa expressão calorosa mesmo, bem sexual. Então, para ela, esse quadro é bem ruim, porque pode representar, né, significar que ela não sente que ele se atraia por ela de alguma forma, né? Inclusive porque Vênus não tem uma relação aspectual com nenhum outro planeta. E percebam que Vênus aqui, por termos egípcios, está no termo de Júpiter. Essa relação acaba deixando ela em uma precariedade, podemos dizer, né? Agora, a Lua, que é um co-significador dela na questão dos sentimentos, já está posicionada em um signo de exaltação de Júpiter, né? Que é Câncer aqui, mas está na 11ª casa, que é uma casa de amizades, e enquanto a Lua é um co-significador dela, então eu poderia dizer assim, que ele pode ter apreço por ela, cuidado, e até eu acredito que algumas características dela ele aprecia por causa disso, né? Ela está numa exaltação de Júpiter, então me parece que de alguma forma ele aprecia certos traços dela, mais no que diz respeito a sentimentos, posicionamentos, né? Como a Lua é uma expressão mais do afeto em si, mas da atratividade não, né? Porque Vênus em Virgem corta o barato. Eu não estou querendo dizer que quem tem Vênus em Virgem na carta natal tem essa característica, porque aqui não é astrologia natal, é astrologia horária, né? Então é um outro tipo de caracterização, certo? Então não vão traduzir aqui que Vênus em Virgem no mapa natal expressa uma pessoa sem afeto, não é isso, não. Mas para a pergunta, essa condição de Vênus estar na debilidade de Júpiter
representa, sem ter uma recepção mútua, né? Porque se tivesse uma recepção mútua, significaria pelo menos uma familiaridade, uma recepção de um pelo outro, mas aqui nesse caso, ao contrário, me parece que ela é muito mais voltada para ele do que ele para ela. E nessa condição de Vênus, então, ela está muito mais prejudicada, muito menos atrativa, se sentindo muito menos desejada, por exemplo, né? Esse quesito da sexualidade não está nem um pouco a favor dela. E outra questão é que o principal significador dela, né, ele está se afastando da combustão, está combusto ainda, ela não tem clareza ainda muito sobre a situação, passou alguma coisa batida aí que ela não percebeu, só que Mercúrio passou pelo mesmo grau em que está o Sol no seu domicílio. E esse momento em que então Mercúrio esteve no mesmo grau, no timing, né, do envolvimento dela com ele, foi um momento de fissura dela por ele, né? Porque essa característica da combustão deixa ela um pouco cega, né? Até confusa, como a própria pergunta já demonstra isso. Ela não tem clareza se ele quis ou não quis ter uma relação com ela, um compromisso com ela, né? Mas isso me parece bem marcante. Agora ela está se afastando, então, como eu disse para vocês, ela vai chegar a ter uma clareza sobre a situação. Então, assim, respondendo à pergunta, ele desejou ter um compromisso comigo? Sim, desejou ter um compromisso, desejou no passado, né? Vocês perceberam que a gente está investigando aqui uma situação de passado. E na pergunta da primeira pergunta, né, dessa série, a gente fez uma investigação de futuro, né? A pessoa quer saber se ela vai conhecer o amor da vida dela. E aqui a gente quer saber o que ele pensou, né? O que ele desejou em termos de um compromisso com relação a essa consulente. Certo, pessoal? Então, vejo muito esse afastamento de Mercúrio em relação ao Sol, como ela clareando, querendo entendimento, né? Querendo compreender o que aconteceu. Vejo bastante também as oposições que Mercúrio e o Sol passaram em relação a Saturno, que levaram muito à frustração dos dois. Pode ter sido mesmo um erro de postura dele, alguma coisa que ele acabou fazendo, ou uma postura mesmo que fez com que esfriasse. Ele recuasse bem, né? Tipo, ele saiu dali, voltou para cá e ela se afastou. E morreu mesmo, né? Essa Vênus aqui em Virgem não tem mesmo fora de curso, não tem indicativo muito amoroso, muito glamuroso mesmo, né? Mas como a pergunta dela é sobre o passado, né? Então, sim, desejou um compromisso. Poderia até dizer assim que ela não foi muito efetiva na abordagem dela em relação a ele também, né? Porque essa característica virginiana de primeira casa, na postura dela, não expressa muito uma atitude pontual, sensual também. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, então, é que o último aspecto de Júpiter foi exatamente com a Lua. Quando a Lua passou por aqui, ó, a gente tem o meio do céu aqui em 28, né? Então, quando a Lua passou aqui ó, em 29, que faz pouquinho tempo, ela aplicou um trígono também a Júpiter. Foi o último aspecto que Júpiter recebeu. E já aqui em Aquário. Então, eu penso que ele recuou, esse evento, né, essa circunstância aconteceu de uma forma que ele recuou, mas ela ainda manteve um contato. Ela deve ter procurado por ele, deve ter tido ainda alguma tentativa, mas depois seguiu adiante, né? Entrou logo em seguida aqui no signo de Câncer e partiu adiante, né? Então, mesmo depois que ele recuou, ela parece ter tido ainda algum contato, alguma tentativa esperançosa ainda em relação a ele, certo? Então, assim que eu analiso, né, uma pergunta de astrologia horária, nesse caso. Agora, no terceiro episódio dessa série, eu vou trazer uma pergunta sobre outro tema, hein, pessoal? Já até escolhi uma aqui sobre um tema de viagens, só para a gente sair um pouco do contexto do romance, né, e explorar um pouco melhor aqui outros temas na astrologia, tá bom? Na horária. Um abração para vocês, não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. E quem não é inscrito no canal, inscreva-se aí também, tá bom? Um abração, até a próxima.